líder, senador Hélio José. Queria cumprimentar os ouvintes da TV Senado, da Rádio Senado, cumprimentar o nosso presidente em exercício, senador Paulo Paim, cumprimentar os demais senadores e senadoras aqui presentes nessa sessão e registrar que as preocupações colocadas anteriormente aqui pelo senador Garibaldi Alves são de bastante procedência. Eu já fiz um discurso aqui sobre a questão da necessidade da água, sobre o tanto que a questão da água doce é fundamental para esse país. O senador Otton já fez discurso aqui sobre a necessidade da preservação do Rio São Francisco, dos investimentos necessários. E agora, com essas barragens de acumulação que eu estou propondo, a gente pode melhorar essa questão dos cursos dos rios brasileiros, não só do São Francisco, como os demais, como o Rio Grande, por exemplo, com as usinas hidrelétricas passando muita dificuldade nesse momento de estiagem. O que me traz aqui para falar em nome da bancada do PSD, que é composta aqui pelos senadores Omar Aziz, nosso líder, por Otto Alencar, por mim e pelo senador Petecão, é comentar e falar sobre a reunião do Parlatino que está acontecendo aqui em Brasília. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é com muita satisfação que subo à tribuna para tratar da reunião do Parlamento Latino-Americano, Parlatino, que se inicia hoje aqui em Brasília e continua amanhã e quinta-feira. Um dos grandes especialistas dos problemas latino-americanos, o escritor uruguaio Eduardo Galeno, certa vez diz que a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Creio ser fundamental que membros de parlamentos dos países de nossa região, representantes de cidadãos com inúmeras singularidades, por meio de um parlamento continental, possa ter a valiosa oportunidade de se reunir, trocar informações e debater legislações para a superação dos problemas de nossos povos. Como um dos membros do Grupo Brasileiro, tive a enorme felicidade de ter participado no primeiro semestre desse ano, em Havana, acompanhando o nosso presidente do Parlatino brasileiro, senador Flecha Ribeiro, de duas comissões do Parlatino, a da Equidade de Gênero e Infância e Juventude e também a da Saúde. Fiquei muito contente ao testemunhar que as questões continentais são cada vez mais discutidas nesse fórum e diversas políticas públicas e legislações são propostas para melhorar a vida de todos os cidadãos de nossa região. Inclusive, gostaria de saudar a presidenta do Parlatino, senadora Blanca Alcalá, por meio de quem estendo meus cumprimentos a todos os demais colegas do Parlamento. A senadora Blanca, que representa no México o belíssimo estado de Puebla e que tive a oportunidade de conhecer em Cuba, é uma grande batalhadora das causas continentais. Assim como todos os membros do Parlatino, é uma grande ativista da superação dos problemas comuns dos países latino-americanos e defensora da democracia, da inclusão social e do respeito aos direitos humanos. Gostaria de destacar, senhor presidente, que nas reuniões que realizamos aqui em Brasília, devemos instalar o grupo de trabalho sobre educação, ciência e tecnologia. Para mim, é uma grande satisfação poder testemunhar esse novo passo na evolução dos trabalhos do Parlatino. A ampliação temática reflete o aumento da demanda de nossos cidadãos por uma agenda alinhada às constantes mudanças de paradigma de nossos países. Como é do conhecimento dos nobres colegas, sou vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática desta Casa. Posso garantir que hoje qualquer tema nacional passa pelo questionamento de como a tecnologia pode trazer mais eficiência às políticas públicas. Para se ter uma ideia, no meu caso, como engenheiro eletricista de formação, sempre tenho fomentado a aliança entre as novas fronteiras tecnológicas e a sustentação de uma matriz energética mais barata e mais limpa. É esse o caso da energia solar fotovoltaica, senhor presidente.
Tenho a convicção de que os governos dos países latino-americanos, considerando as nossas particularidades, devem buscar alternativas às tradicionais fontes de energia. A instalação de usinas hidrelétricas de baixa eficiência e de termoelétricas, por exemplo, é compreensível em regiões fora dos trópicos, mas são inoportunas na maior parte de nossa região. A incidência solar na América Latina é elevada e não podemos deixar de aproveitá-la. Como exemplo, neste ano, destinei 10 milhões por meio de emenda parlamentar impositiva à instalação de painéis solares em 17 escolas, atingindo 16 mil pessoas e em 3 hospitais do Distrito Federal. Isso representa, meu caro senador Álvaro Dias, uma economia que pode chegar até a R$4.000 por mês, por exemplo, na conta de cada escola, e R$150.000 de economia na conta do Hospital de Ceilândia, por exemplo. São ações como essa, aliada à troca das luminárias por LED e outras medidas, que, se tomadas em conjunto por municípios, estados e países, podem trazer novos padrões nas matrizes energéticas. No longo prazo, simboliza uma economia de recursos de governo e de nossos cidadãos, além de representar a garantia de um meio ambiente sustentável para a nossa região. E não poderia deixar de registrar que nas reuniões desta semana também será instalada a Comissão de Cultura e Comunicação. Fomentar a nossa identidade e os laços que nos unem é fundamental para que possamos nos compreender e nos situarmos no mundo. Compartilho a ideia de que a América Latina, cada um de seus países e a região como um todo, deve guardar as suas tradições e a sua memória como forma de desenvolvimento social e humano. Todo mundo sabe a testemunha da história, o massacre aos maias, aos incas e outros povos que viviam aqui na América Latina, e também no nosso Brasil, nossos indígenas, que a gente só tem que valorizar a nossa cultura, e hoje, com a instalação também da Comissão de Cultura e Comunicação do Parlatino, a gente dá um passo adiante nessa linha. Para concluir, senhor presidente, gostaria de salientar que a nossa Constituição lista como um dos princípios de nossas relações internacionais a busca da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Tenho a convicção de que a participação do Poder Legislativo é central para que alcancemos esses objetivos. Senhoras senadoras, senhores senadores, por meio de órgão como o Parlatino, o diálogo com nossos países vizinhos e irmãos é fortalecido. O Parlatino é inequívoco, é a inequívoca representação da democracia e da cooperação no plano continental, e uma fundamental forma de troca de conhecimento, de busca de soluções para os inúmeros desafios que diz respeito a todos nós, latinos-americanos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela a direção dos trabalhos. Obrigado, senhoras e senhores.